Boa tarde. Vamos começar então a conversa com o Carlos Seabra, inaugurando um novo espaço de bate-papo, de entrevista aqui na comunidade virtual Escrevendo Futuro. O Carlos Seabra é editor multimídia, poeta e escritor e consultor em projetos de tecnologia e educação. Autor de alguns livros de microcontos e haikais. Por isso, aí outra coisa que eu estou esquecendo de dizer, o Carlos foi uma das pessoas que participou como consultor da criação aqui da comunidade virtual Escrevendo Futuro. Então, por esse motivo, ficamos mais alegres, mais contentes ainda com a presença dele aqui. O Carlos tem, há muitos anos, trabalha com esses projetos mesclando, né, tecnologia e educação, e também realiza muitas palestras para educadores e também desenvolve trabalhos com produtos editoriais, além de criação de jogos. Mas hoje ele vai falar especificamente sobre microcontos, né? E aí, Carlos, eu queria começar com a primeira pergunta básica, elementar. O que é um microconto? O que o define enquanto texto literário? Bom, a própria palavra já indica. Ele tem dois grandes componentes. Não é micro, ele tem que ser pequeno, pequeníssimo. Ele não é um mini conto, né? Porque existe um gênero mini contos que tem, sei lá, 600 palavras, uma coisa assim, ocupa uma página de um livro. Isso é um mini conto. Microconto, ele tem que caber num post no Twitter, por exemplo, 140 caracteres. Ou eu comecei escrevendo microcontos com até 150 caracteres, que era para caber num torpedo de celular. Eu comecei escrevendo pensando em celular, na época não existia Twitter, né? Então o microconto ele tem essa característica de ser micro. E por outro lado ele tem que ser conto. Tem muita gente às vezes que faz um aforisma, faz uma tirada de efeito, e aí tudo bem, mas chamar isso de microconto, ele tem que contar alguma coisa, ele tem um aspecto de narrativa. Narrativa curtíssima. Microconto seria isso. E nesse sentido, você falou um pouquinho antes da gente começar, você falou uma coisa interessante também, que é, além desse aspecto narrativo do microconto, o fato dele ter que trabalhar com um imaginário, com uma imagem especificamente. Como é que é isso? Isso, então, o microconto, como ele é muito pequeno, ele não pode narrar tudo. Uma boa parte da narrativa fica por conta da imaginação. Ele tem que sugerir, ele tem que narrar alguma coisa e sugerir o restante para que a pessoa em seu cérebro imagine o resto. Ela tem que construir uma imagem. Então o microconto ele tem que ser algo meio cinematográfico, né? Você coloca, né, na escuridão um vulto com uma faca na mão. Então você já começa a imaginar um cenário. Você tem que introduzir a pessoa a criar um cenário na sua cabeça. Aí depois você dá a sequência que você quiser, sei lá, cortava o pão, né? Enfim. Mas então, essa coisa do imaginar é o quê? É construir imagens, né? Aliás, Einstein já dizia que mais importante do que o conhecimento é a imaginação. A imaginação ela tem uma parte fundamental no processo educativo, na apropriação da narrativa literária, e no caso do microconto ele é fundamental. E outra coisa interessante do microconto, você falou isso um pouco na primeira resposta, mas é a possibilidade dele transitar por vários meios, não é? E ser produzido para vários meios. Você falou em celular, Twitter, mas existe também microcontos publicados em livro, né? Sim, aí normalmente coletâneos. Né? Eu mesmo tenho vários microcontos em algumas antologias que reúnem 100 autores, 80 autores, então cada um entra com um microconto. Tem um livro que foi editado pela editora Global,
de contos de escritores da UBE. Na ocasião, inclusive, eu era vice-presidente da UBE, União Brasileira de Escritores. Então é um livro que tem vários contos, da Lígia Fagundes Telles, Altário Dantas, Fábio Lucas, enfim, uma série de escritores, e eu coloquei 30 contos, o meu chama-se Contos Mínimos, e eu coloquei 30 microcontos, que ocupa 4, 5 páginas. Mas até essas edições de livros com microcontos mais recentes, até o formato, ele tem um formato diferenciado, pede que seja pequeno, porque ou você tem uma página muito pequena, que tem um único microconto em cada página, ou você tem uma página um pouquinho maior, que você pode ter 2, 3 microcontos. Só não faz muito sentido você ter 10 microcontos em cada página, porque aí o teu olho já pula de um para o outro. É preciso dar um respiro, né? Você falou em formatos. O microconto, ele, por exemplo, poderia estar na tampa de caixinhas de fósforos. É uma coisa que cada vez se usa menos hoje em dia, né? Caixa de fósforo nos dá. Ele pode estar em cartaz, em ônibus, no metrô. Ele pode estar em camisetas. Enfim, mas ele é, por essência, a meu ver, uma coisa mais twitteira, né? Mais uma coisa de Twitter, torpedo no celular, esse tipo de coisa, né? E você acha, Carlos, que o microconto é algo apropriado, ou é um gênero que possa ser ensinado na escola, que é algo, ele pode funcionar como um meio, né, ou um caminho para que jovens estudantes tenham mais contato, um melhor contato com a leitura? Sim, no caso com a escrita, inclusive, mais do que com a leitura, né? Porque você pode ler um conto de várias páginas em pouco tempo, né? Agora, produzir um conto, mesmo de 2 ou 3 páginas, o cara já precisa ter um certo estofo, né? Já produzir um microconto, tudo bem, é preciso ter uma certa capacidade de síntese, etc. Enfim, não é uma coisa que se adquire da noite para o dia, mas é um jeito de começar muito fácil. O microconto, ele é um buraquinho, né, através do qual você enxerga um outro mundo, é uma porta de entrada, e é fácil, por exemplo, um professor colocar os seus alunos produzindo microcontos. Eu acho que seria legal dar uma certa temática e falar, por exemplo, sei lá, é o dia de zumbi. Então fala, vamos produzir microcontos sobre escravidão, certo? O que é escravidão hoje em dia, ou escravidão como era antigamente, né? Porque acabou a escravidão, mas ela continua em várias formas, né? Existem várias formas de escravidão. Isso pode dar uma temática bem legal para escrever microcontos, ou um microconto na aula de ciências, ou mesmo literatura, falar, produzam um microconto tendo Ceci e Peri como personagens, e aí vocês vão recriar. E eu acho que é uma tarefa bem instigante. As experiências que eu já vi de produção de microcontos, assim, juntar um grupo de pessoas e produzir na hora é bastante interessante. Eu acho que é muito motivador e cheio de possibilidades para a educação. Pois é, aí tem até um outro aspecto que você falando me fez lembrar. Quer dizer, a questão do humor é um negócio interessante que você percebe em alguns microcontos, né? Ou então a dubiedade, né? E o que imagino seja algo também difícil você trabalhar em 140 ou 150 caracteres, né? Agora, isso pode ser um aspecto que facilite o professor em oferecer esse tipo de gênero para trabalhar com um estudante, né? Sim. Claro, você pode dividir. Eu mesmo publiquei alguns microcontos num site, né, o Germina Literatura, né, e agrupados por tipos. Então tem microcontos cruéis, né, microcontos eróticos, microcontos de humor, microcontos do cotidiano, microcontos surreais. Então você pode criar gêneros, né, e realmente... Mas isso, do jeito que você fala, parece me lembra... me vem uma imagem pensando microcrônica, né? Dá essa sensação quando você fala microcontos sobre o cotidiano, né? Sim. Dá para imaginar uma cena, uma situação particular em que alguém seja capaz de condensar aquilo no... Sim, exatamente. Você pode ter vários gêneros. Ficção científica. Por exemplo, eu escrevi um microconto há uns tempos atrás que era o casal de viajantes do tempo brigou feio, né? Aí separaram-se. Ele foi para depois dela ter morrido e ela foi para antes dele ter nascido. Então, aí você já entra um pouco na ficção científica. Ótimo, ótimo.
Um trabalho pedagógico, né, com microcontos pode também funcionar como abertura para que o estudante vá ler coisas maiores, contos e romances, quer dizer, pode ser uma porta de entrada? Sim. Eu vejo mais, inclusive, para escrever do que propriamente para ler. Porque as portas para ler existem várias outras e não me parece que o microconto seja necessariamente um passo fundamental para isso. Mas para escrever, sim, eu acho que é um primeiro degrau. A gente sempre tem que pensar na filosofia de escada, né? Então, é um degrau ao alcance da perna de qualquer um, né? Eu acho que é um belíssimo trabalho que dá para fazer, né? Hoje em dia, assim, que autores brasileiros, né, que trabalham com microconto, que você acha que merecem destaque, assim, que tem coisas interessantes, produzindo coisas interessantes? Tem vários, assim, não muita gente de renome, né? Inclusive você tem vários escritores de renome que escreveram microcontos, talvez sem saber que o faziam, né? Tem, por exemplo, um da Lígia Fagundes Telles, que, se eu não estou enganado, agora citando de memória, qualquer coisa, que pergunta ao mar o que eu faço, e ele respondeu, nada. Então é genial, essa aí é da Lígia, né? O Dalton Trevisan tem algumas coisas nesse tipo, né? O Milor, né? Você vê que o Milor, ele é muito forte nos haikais, né? Enfim, você tem uma série de... E tem toda uma moçada nova aí, certo? O Samir Mesquita, que escreveu um livro na forma de uma caixinha de fósforos, e aí você abre lá, tem o Marcelino Freire, tem uma série de você encontra aí, você vai no Google e procura microcontos, você acessa uma série de blogs, tem comunidade no Facebook, no Orkut, enfim. De trabalho que Sim. escreve. Mas falando nisso, pegando um outro gancho que você citou agora, o microconto é normalmente associado ou confundido, não sei se dá para dizer isso, mas ao haikai, até um aforismo, né? Quer dizer, ainda é um gênero híbrido ainda, ou não? Por esse aspecto? Eu acho que sim, quer dizer, mas convém, claro, o haikai é poesia, né? O microconto é prosa, né? Então, mas algumas coisas quase que poderia ser, né? Tem vários, se o haikai ele narra uma coisa, bom, todo haikai tem que narrar uma coisa, né? Outra coisa que eu escrevo bastante são haikais, né? Inclusive tem um livro de haikais, né? Então é bastante, e eu comecei escrevendo haikais, né? Depois é que conversando com o cara, o Luiz Mendonça, na ocasião, ele criou um serviço chamado Celuler, né, que seria leitura para celulares. E ele contatou vários autores, né? Alice Ruiz, a poeta, né, que mandou uma série de haikais para eles, e eu tinha também haikais, então, só que eu não tinha na quantidade suficiente. Eu tinha uns 150 haikais e ele queria algumas centenas de material. Aí eu falei, eu posso escrever microprosas e tal, né? Ele falou, ótimo, então aí eu comecei escrevendo para esse projeto, né? E aí que você começou a denominar isso, o que você fazia de microconto? Sim, ou talvez já houvesse esse termo, e não me lembro direito. Aí eu comecei a ir atrás disso, aí cheguei ao Monterroso, né? Que é o autor do microconto mais famoso, né? Quando ele acordou, o dinossauro ainda estava ali, né? Então, você imagina tudo a partir daí, né? Mas dá para... você sabe quem quem batizou, digamos assim, esse gênero? Ou como surgiu esse nome, microconto? Assim, de maneira que ele se espalhasse hoje Não saberia identificar exatamente, né? Mas é uma coisa mais ou menos recente. Mas o termo começou a ser usado que 10 anos para cá, alguma coisa assim? Sim, talvez uma coisa assim. Antes disso, não havia essa necessidade. Né? E você, no seu caso, como escritor, o tempo de elaboração, você parte de uma ideia, de uma cena que você vê, de algo que você imagina,
ou você reduz uma história, uma história que você tenha, que seria não um microconto, mas um pequeno conto para um microconto? Como é que é o seu processo de criação? Ele é muito variado, né? Primeiro que a maior parte dos microcontos, primeiro que é o seguinte, eu publico todos os meus microcontos na web. Né? O microconto ele pede muito essa coisa eletrônica e tal, né? Mas para escrever, eu só escrevo em papel. Eu carrego sempre um bloquinho comigo e caneta e eu escrevo à mão, né? Aliás, Haikais também. Depois é que a primeira providência, quando eu chego em casa, eu passo para o computador. Então eu costumo escrever, sei lá, no consultório do dentista, esperando a minha vez. Aeroporto é ótimo. Aquelas horas de espera, o avião atrasa, não sei o que, durante a própria viagem, fala, desliga o seu celular, não sei o que, você já acabou de ler o jornal, você está sem sono, então escrever microcontos é ótimo nessas ocasiões. Te dá até motes, né? Sim, sim. E aí a inspiração vem de pequenas coisas, às vezes é uma palavra, eu penso assim, Dom Quixote, deixa eu escrever um microconto com Dom Quixote. Aí eu escrevi qualquer coisa do tipo Dom Quixote do asfalto corre para salvar Dulcinea do congestionamento, uma coisa assim qualquer, em vez de moinhos, agora não me lembro exatamente qual é o formato, mas eu me lembro que eu pensei nisso, ao pensar Dom Quixote, eu falei, dá para fazer um microconto com Dom Quixote, né? Às vezes eu penso assim, não, ursinho de pelúcia, né? Então, ursinho de pelúcia, tal, deixa eu fazer um aqui. Às vezes vem uma história que parece que dá um ótimo microconto, mas depois você não consegue sintetizar. Tem argumentos, tem scripts que na verdade pedem um pequeno conto, mas não dá um microconto, né? Enfim, isso varia muito de caso para caso, né? E tem que saber trabalhar a palavra. Às vezes uma semente, eu penso num caminho e depois as próprias palavras, na busca da palavra e de construir a frase, vai surgindo outra coisa e acaba surgindo uma outra ideia. Aquilo que todo escritor fala, que os personagens tomam conta, né? Você planeja uma coisa, mas de vez em quando aquilo toma vida e segue outro caminho, né? E uma outra característica que eu vejo, leio de alguns autores, é criar como se fossem microenigmas, digamos assim, no microconto, né? Quer dizer, tem o que acho que é algo bem curioso e que talvez chame a atenção para quem queira ler ou goste de ler esse microconto, esse aspecto, para mim pelo menos, essa possibilidade de criar enigmas ou criar questões dúbias e que sirvam para você, de alguma forma, ficar refletindo sobre aquilo. Bom, aonde ele quis chegar com aquela história, né? Com aquela pequena história. Isso varia muito de autor para autor. Tem gente que abusa disso, que escreve coisas que só ele entende. Você olha aquilo, né? Tem gente demais. Tem gente que cria desafios adicionais, né? Tem, por exemplo, um cara que inclusive é dono da editora Andros, que edita vários microcontos e tal, que ele trabalha com um número cravado de toques. Ele escreve microcontos em 100 toques. Então, para ele não vale nem ter 99 nem 101. Tem que ter 100. Tem um outro, de Campinas, inclusive, que ele escreve microcontos com 10 palavras. Então, esse é o desafio que ele se impõe. Claro que às vezes é uma coisa assim que você pensa, puxa, o que ele quis exatamente narrar aqui e tal, mas porque tem um desafio adicional, tem uma estrutura, né? É um desafio lúdico, para quem faz não deixa de ser um desafio lúdico, né? Agora, nesse sentido, com esses exemplos que você deu, aonde isso pode chegar? Qual seria o limite de um microconto? Se é que é possível determinar isso, cara? E o limite é o que o ser humano dá, né? Quer dizer, eu acho que tem um limite da narrativa, né? Você fazer um microconto com 2 palavras, por exemplo, para mim isso não é um conto. Você vai dizer, ele foi, ontem choveu. Quer dizer, isso não é um conto, né? Nem uma frase mal pode se dizer que seja, né? Então, o limite é, se você faz uma coisa muito reducionista, né? Por exemplo, tem um livro que saiu até uma edição super bacaninha, foi organizada pelo Marcelino Freire, né? Que são
microcontos de 50 letras, mas que tem um título, e o título não tem tamanho. Certo? Então, por exemplo, o Milor foi um dos escritores convidados, e ele escreveu um título que deve ter uns 250 caracteres, e o microconto tem realmente 50. Né, o título ele colocou: de como aquele piloto de avião apaixonado pela senhora que havia ficado em terra, não sei o que, sabe aqueles títulos daqueles gêneros de antigamente, tinha títulos super grandes. Ele ali exagerou, foi uma brincadeira com os próprios limites que foi colocado aquele gênero. Né? E o microconto propriamente era... se bem que aí, assim, isso... 50 caracteres já nem é um microconto, é um nanoconto. Né? Mas ainda assim dá para fazer também alguma coisa com uma certa narrativa, mas aí é um nanoconto, já não seria nem um microconto. Né? E voltando um pouco à questão de tentar estimular os estudantes, eu imagino especialmente adolescentes, né? Que estão habituados ao contato, à conversa, ou tanto pelo Twitter ou pelo famoso torpedo, né, o SMS. Sim. Né? Que, aliás, hoje em dia o pessoal até escreve mais do que fala ao telefone. Né? Tem estatísticas que mostram que, principalmente entre os adolescentes, eles usam mais o torpedo do que o falar ao telefone. Aliás, você também já fez um projeto justamente para trabalhar textos, né, com celulares, não é isso? Sim. Como é que foi essa experiência? Isso era voltado para estudantes ou não necessariamente? Como é que foi? Não necessariamente. Esse projeto Celuler, né, que aliás não era meu, era desse Luiz Mendonça, né, depois o projeto acabou acabando, é horrível. Porque algumas empresas telefônicas não concordaram com o modelo de remuneração. Então o negócio afundou, mal começou a fazer um certo sucesso. Né? Agora, eu acho que isso dá um uso ao celular interessantíssimo em sala de aula, porque, veja, o celular é uma coisa que todo mundo tem no bolso. Eu nem estou falando todo adolescente, porque praticamente todo adolescente tem, mas cada ser humano. O Brasil já tem muito mais celulares do que pessoas. Tem gente que tem 2 celulares, tem 3 celulares. E o celular, ele tira fotografias, ele filma, ele é uma agenda, ele é uma máquina de jogos, ele serve para mandar mensagem, serve para navegar na internet, enfim, se for um smartphone, um iPhone ou com Android, enfim, hoje em dia tem uma diversidade enorme, ele dá para fazer mais coisas ainda. E a escola normalmente o que é que faz? Ela proíbe o uso do celular, certo? Eu acho que é muito mais importante dar um uso pedagógico ao celular, fazer uma proposta, porque coisas que atrapalham a sala de aula começa pelo próprio cérebro. Certo? Você vai proibir o aluno de ficar imaginando, o professor está dando uma aula e ele está pensando em outra coisa. Você vai falar, não pode usar o cérebro. Né? Então, por que não trazer o celular para usar em sala de aula de uma forma, porque os alunos acabam usando. Tudo bem que eles não ficam falando, porque também dá muita bandeira. Né? O professor está dando aula e ele, oi querida, mas eles estão ali debaixo da carteira com os polegares escrevendo, né? Então, se você pegar isso, que é uma coisa que já faz parte da cultura, do hábito dessa moçada, e der uma proposta de uso, vai ser muito interessante pedagogicamente. Você pode, desde promover pequenas reportagens, use o celular para ir e escrever não sei o que, para tirar fotos, para adicionar, ou mesmo, a gente está falando de microcontos, redação de microcontos, usando o celular, e os alunos mandarem uns para os outros, ou mandar para o professor, enfim. Aliás, esse hábito mexe até com o uso escrito da língua, né? Porque você vê, tanto na internet quanto nos celulares, normalmente as pessoas abreviam tudo, né? Sim. Como é que você vê isso? Isso é ruim para a língua ou faz parte desse processo de transformação? Eu vejo várias coisas aí. Primeiro eu gostaria de dizer que eu nunca abrevio nada. Certo? Mesmo quando eu mando um torpedo para alguém, primeiro um microconto com uma coisa abreviada fica horrível. Né? VC, não sei o que, não. Eu acho que fica muito ruim. Para fazer literatura não combina abreviação. Agora, mesmo para comunicar, se eu mando uma mensagem para alguém dizendo, olha querida, estou passando na padaria, você quer alguma coisa, não sei o que, eu não abrevio nada. Eu gosto de escrever tudo direitinho, vírgulas, pontos, tudo certinho, sem abreviação. Mas aí eu sou uma exceção. As pessoas abreviam porque é prático. Então,
enfim, tem o famoso VC, né, que é você, VC, né? E uma série de outras abreviações. Você vê os americanos, é pior ainda, né? Ainda ontem eu estava vendo um seriado aí na TV qualquer e os caras se relacionavam pela internet e o diálogo no chat era um absurdo, né? Eles, em vez de you, escrevem só U, né? Enfim, for é o número 4, dá umas abreviaturas assim bastante engraçadas, né? Então faz parte, a mídia pede bastantes abreviaturas, né? As pessoas também cometem muitos erros, porque as pessoas não sabem escrever. Então, várias vezes, conversando com professores, dando palestras ou outras atividades, os professores dizem, não, mas os alunos eles escrevem super mal. Eu vejo as coisas que eles escrevem no MSN, as trocas de e-mails, e eu fico horrorizado com o que eles escrevem. E eu digo o seguinte, eles sempre escreveram mal. A diferença é que agora você pode ver. Agora o professor tem uma oportunidade única de acompanhar o que os seus alunos escrevem e de poder interferir, criar estratégias adequadas. E mesmo entre os alunos, né, você tem que escrever VC para dizer você, mas se você usar VS, porque você acha que você escreve com 2 S, o próprio pessoal vai rir, já vai ridicularizar o outro, etc. Porque na comunicação escrita, você é aquilo que você escreve. Então, tem muito amor próprio envolvido na coisa do escrever, e quando o aluno está se comunicando com outros alunos através da escrita, o professor passa a ser um ótimo aliado, para de repente ele mostrar antes ao professor. Então o professor, em vez de ser aquele algoz que vai dizer, não, aqui está errado, não sei o que, ele vai dar uma colaborada, olha, aqui melhoraria, não sei o que, olha, isso aqui está errado, você não prefere corrigir? E ele vai querer corrigir, porque ele não quer passar por burro, por anarfa, junto ao outro que ele está se comunicando, né? Então as oportunidades são muito interessantes de criar um ambiente colaborativo, né, um aspecto de cooperação, onde o professor é chamado a ser um auxiliar, ele deve ser um estimulador, um facilitador, um provocador, né? Eu acho que isso muda o papel do professor na relação com os alunos, né? E muda a relação do aluno com a palavra escrita, né? Nas minhas palestras eu sempre dou como exemplo que a escrita na escola, ela foi reduzida a um ritual sadomasoquista da prova. Normalmente, quando o professor chega em classe, peguem papel e caneta, hoje vocês vão escrever. É alguma coisa que ele vai ganhar uma nota, ele já fica com frio na barriga. A escrita, ela é muito pouco usada espontaneamente. Quando o aluno usa a escrita para armazenar informação e posteriormente recuperá-la no contexto adequado de uso, isso é punido, porque é chamado de cola, né? Ou é um bilhetinho que ele manda para a colega da carteira ao lado, convidando para irem a uma balada logo à noite, não sei o quê, né? E o microconto, ele resgata essa coisa da escrita como algo prazeroso, algo que ele brinca, é algo lúdico, né? O microconto e outras formas de comunicação, né? Mas que isso, para usar na educação, a coisa em si não basta. Não basta, microconto é um caminho, não é. Ele é um caminho se você tiver um projeto pedagógico. Como tudo. É como o cinema em sala de aula. Eu estou cansado de ver, né, o professor vai passar um filme e a classe diz, oba, hoje não vai ter aula, vamos assistir um filme. Por quê? Porque não existe uma apropriação daquele filme de um jeito pedagógico de usá-lo, né? Carlos, eu vou te pedir um tempinho. Parece que, me passando um recado, nós estamos com um probleminha técnico. Algumas pessoas mandaram mensagem dizendo que não estavam conseguindo ver não aparecendo nenhuma imagem. Ou mesmo o som. Então, eu vou pedir, aproveitar que as pessoas que estiverem conectadas, que estejam ouvindo tranquilamente, pode mandar um Twitterzinho ou um e-mail, né, para o olimpíada@sempec.org.br ou para o Twitter, que é o @olimpíadalp, tá bom? Para ver se estão ouvindo direitinho a conversa com o Carlos. E depois, de qualquer jeito, o filme vai ser postado. Sim, quem não estiver vendo agora vai poder ver. Vai poder, exatamente. Está sendo gravado, né? Exatamente. Quem não conseguir pegar toda a conversa ou perder trecho da conversa, depois a gente vai deixar um arquivo disponível na comunidade virtual do Escrevendo Futuro, né? Voltando um pouco para os usos, né,
que se faz do microconto, ele também tem até acho que tem gente que fala disso que eu vou dizer agora como crítica, que o microconto, ele é muito parecido com slogan publicitário, né? Não sei se isso propriamente é uma crítica, mas no sentido de que ou a publicidade se utilizaria muito desse recurso, enfim, no sentido de que a síntese dele, porque evidentemente que a publicidade quer te passar uma mensagem ou para você consumir algo, uma ideia, um sonho, um desejo, né? Bom, enfim, como você vê isso? O que você acha disso? Eu não vejo muito isso, eu não vejo, porque são duas coisas diferentes. Um slogan é uma coisa muito mais curta. Beba a nossa bebida, porque ela é muito mais refrescante. Durma nos nossos lençóis, porque você vai dormir muito melhor. Consuma o nosso produto X e você vai ser muito mais feliz, não sei o quê. É um outro gênero, né? O slogan, tá? É outra coisa, é manchete. É o mesmo que você dizer que manchete de jornal é igual a slogan. Isso é outra coisa. Quando você faz o ministro tal caiu e foi substituído por tal outro, tal acidente ocorreu não sei onde, você está transmitindo uma informação de um jeito sintético, né? Então uma coisa é a manchete, depois você tem um olho, uma abertura, um lead que traz um resumo daquilo para motivar o leitor a ler todo o resto, né? E a mensagem publicitária também, ela tem a sua, é diferente do microconto. Eu não vejo muita similaritude, né? A não ser que você queira ver que qualquer coisa que seja curtinha, tudo que seja menos do que um livro de 300 páginas é curto demais, então. Enfim. Eu vou fazer uma pergunta agora da Bianca Borgiani. Ela diz o seguinte: uma projeção bem livre, pensando livremente sobre o microconto. Se a síntese parece uma tendência literária, qual será o próximo gênero? Ela diz que já ouviu de uma professora dizer que será o conto concreto. O que você acha? Não sei se o que seria o conto concreto. Se isso de repente tem a ver com a poesia concreta, não sei o que, enfim. Senão daqui a pouco a gente vai ficar trazendo outras coisas para o microconto, o dadaísmo, não sei, enfim. Eu acho que a próxima tendência, não sei direito o que possa ser, né? Eu acho que o ser humano inventa de tudo. Agora, a coisa tem a sua finitude, né? Você não pode achar que o microconto é a síntese da modernidade, etc. Porque e todo mundo vai parar de ler Guerra e Paz do Tolstói, porque o cara escreve para burro, 800 páginas é um tamanho grande demais. Não, cada coisa tem, certo? É como um vídeo, né? Certo? É super legal essa coisa, por exemplo, do Festival do Minuto, que é um projeto que já tem 20 anos de idade, e eles têm inclusive agora um negócio voltado para a educação, para escolas. Tem o Claro Curtas, que é um projeto do Instituto Claro, de você fazer filmes de até 90 segundos de duração, 1 minuto e meio, usando celular ou para celular. Agora, ninguém acha que isso vai substituir você ir ver um longa-metragem, pode ter 2 horas, 3 horas de duração, né? São coisas diferentes. Então, também na literatura, o microconto, ele se esgota em si. Eu acho que ele pode ser uma ótima porta de entrada para outros gêneros. Ele em si tem o seu valor, mas ele não é a grande literatura, né? E ele tem, a gente pode dizer, ele é fruto da nossa época, ou pelo menos ele é mais apropriado à nossa época? Sim, tem bastante a ver. A gente vive numa época de uma coisa, as pessoas ficam browseando, tem inclusive vários autores que até têm uma legítima preocupação com a falta de profundidade, de reflexão, né? Quer dizer, cada vez mais os alunos têm uma capacidade multitarefa de estar com várias janelas do browser abertas, várias abas, pesquisar não sei o que, mas eles só leem um trechinho inicial e não tem uma profundidade, que isso é uma coisa que não pode ser perdida. A profundidade que dá você ler, sei lá, eu falei de Guerra e Paz do Tolstói, por exemplo, isso é uma outra coisa, é uma competência, uma fruição que ela é necessária ser vivida. Agora, que o microconto combina com essa coisa fugaz e os tempos modernos e tal, combina, né? Agora, só não pode ser um substitutivo das outras conquistas que a civilização produziu ao longo
É como, sei lá, se alguém agora começar a fazer pintura em cabeça de alfinete, tem até um maluco ou outro que faz isso, escultura em palito de fósforo e tal. Tudo bem, é interessante, tem o seu valor e tal, mas isso não vai substituir a escultura, o Michelangelo, grandes pintores, o Portinari, por aí vai, né? Isso teria a ver, esse exemplo que você deu agora há pouco, né, falando das pessoas que leem, né, o browseando, né, vendo várias coisas abertas ao mesmo tempo, tem a ver com, primeiro, acho que com a mudança das nossas sensibilidades, digamos assim, do mundo moderno, e também isso implica em você diminuir, digamos assim, a concentração. Quer dizer, você não precisa estar mais tão concentrado para obter certas informações, e aí dificultaria você ler, por exemplo, um Guerra e Paz, se você se habitua a esse tipo de comportamento, tipo de postura? Mas essa postura de só obter informações, ela é uma postura muito de consumidor. Sabe? Eu sou um consumidor, eu quero me alimentar, eu quero comprar isso, não sei o que e tal, e você perde uma coisa mais profunda, né? Que te leva a uma construção mais profunda do teu próprio eu, né? Eu acho que isso é um perigo que a gente tem que estar atento, né? Certo? Enfim, tem uma enorme quantidade de aspectos bastante interessantes, as novas tecnologias, as possibilidades. Eu mexo com isso o tempo todo, eu fico pensando como usar essas coisas na cultura, na educação, etc., em articulação social, né? Eu acho que isso tem uma enorme quantidade de possibilidades. E você você tem um blog em que só de microcontos, não tem? Sim. Você continua alimentando esse blog com muito pouco, porque eu ultimamente quase não tenho escrito, né? Meio assim por fases, né? Agora tenho estado mais voltado para outros projetos e tal, né? Mas sempre que eu tenho, eu coloco lá. Eu tenho 365 microcontos publicados lá. Isso, nesse blog. E também fiz um site que sorteia, né? Está em seabra.com/contos ou microcontos, e você clica e aparece um microconto na tela, em letras grandes e tal, colorido. Você clica, sorteia o outro. E que outros projetos você está envolvido hoje, Carlos? Porque você está sempre com um pé na literatura e outro na tecnologia, como você disse. Que projetos você está trabalhando? E eu tenho atuado muito também no mercado editorial, né? Porque eu sou um editor, né? Então, mesmo quando eu trabalho com projetos de tecnologia, projetos de aplicação social, em educação e tal, eu sempre tenho uma visão de editor, né? Então, de procurar formatar, pensar como é que as pessoas vão receber isso. E eu, até o começo desse ano, eu estava como coordenador editorial da diretoria de projetos de educação da TV Cultura, né? Onde eu coordenei a produção de uns 120 livros educacionais e tal. No momento eu estou fazendo um projeto para a editora Saraiva, né, que envolve multimídia, é um projeto que é complementar a uns livros que vão ser lançados. Eu acho que eu não posso agora dar mais detalhes, porque é um produto que ainda vai ser lançado, mas eu estou trabalhando nisso, né? Tenho feito alguns trabalhos para o Instituto Claro, o Fronteiras do Pensamento. Eu, inclusive, escrevi um livro sobre tecnologias na escola, né, um livro bem enxuto, pequenininho, voltado para professores. Isso. Escrevi esse manual para o Claro Curtas, sobre como usar pequenos vídeos em sala de aula, em educação. Então, estou sempre envolvido em projetos assim, o que pinta e é interessante, e tem alguma verba, a gente traça. Às vezes até sem verbas foi muito interessante. Né? E agora, esse processo é inevitável. Quer dizer, a escola sempre usou tecnologia, né? Eu entrevistei recentemente um outro pesquisador e dizia, bom, a escola sempre usou tecnologia, giz, apagador, não precisa de ser, né? Lógico. E daqui para frente isso tende a se radicalizar. Eu sempre dou como exemplo de tecnologia Robinson Crusoe. Isso era tecnologia. O cara náufrago sozinho, com as mãos nuas, o seu cérebro, ele recriou uma série de coisas da civilização naquela ilha sozinho. Então ele pegou um pouco de trigo que tinha sobrado do navio naufragado, plantou,
né? Improvisou um arado, regou. Quando o trigo nasceu, ele moeu numa mó que ele construiu, que pegava o movimento do rio através de umas pás de madeira que ele cortou de galhos de árvore. Daí ele fez pão, né? Fez um forno, e ele de manhã comia um pãozinho quente. Isso é o suprassumo da civilização, é você comer um pãozinho quente no café da manhã. Isso é tecnologia. O contrário de tecnologia é, sei lá, um príncipe da Arábia Saudita cheio de petrodólares, que pode comprar qualquer forno de micro-ondas, qualquer carro, mas se eles não têm tecnologia sequer para consertar, o negócio se quebra, muito menos para fabricar. Então eles não têm tecnologia. Eles têm poder aquisitivo para adquirir artefatos tecnológicos. Tecnologia é uma questão de cérebro. Tecnologia é saber usar lápis e papel. Né? E isso é... Então não é necessariamente... às vezes educadores ficam preocupados, não, temos que ter blogs para os alunos, temos que ter sites, isso é importante, claro, é fundamental. Mas não dá para, se você não tem acesso a isso, isso não quer dizer que você não possa fazer. Exatamente, e depois também não basta ter isso. Está cheio de escolas que têm computadores, e o que fazem com o computador? Nada, ou é uma coisa miserável. Tem lá um laboratório, os alunos vão lá, X tempo. Quer dizer, é importante usar a tecnologia para desenvolver o gosto de aprender a aprender, para motivar, para que os alunos adquiram um protagonismo cognitivo. Então você tem que dar tarefas, eles têm que se engajar em projetos, e claro que a tecnologia é fundamental para isso, porque um aluno fazer uma pesquisa sobre a Revolução Francesa, ou os farroupilhas, ou o zumbi, ou qualquer conteúdo que você queira, e colocar isso no blog, é super motivador. Ele vai ter uma preocupação em organizar aquelas informações, em colocar um texto com o mínimo de cuidado, porque ele sabe que é um blog que está na internet. A família dele vai ver, os colegas dele vão ver, desconhecidos vão ver, vão colocar comentários. Então ele vai ter uma preocupação editorial de organizar isso, inserir uma imagem, colocar um vídeo, de repente inserir um link de uma música adequada, que cria um contexto super favorável ao seu desenvolvimento cognitivo. Ele vai ter que tomar uma série de decisões. Isso também é muito útil coletivamente. Você pode dividir a classe em grupos de 4 alunos, ou já dividir as tarefas, um vai cuidar disso, o outro daquilo, enfim. As novas tecnologias, elas permitem usos assim interessantíssimos, né? Agora, o principal é usar o cérebro, é a imaginação. Esse é o maior segredo, né? Coisa. Bom, olha, queria muito agradecer a você por essa conversa muito esclarecedora. Eu tenho certeza que quem nos assistiu e quem for nos ver depois vai ter uma série de ideias para levar para as suas escolas, né? E bom saber, ainda mais alguém como você que participou dessa comunidade virtual, né, como consultor, que ajudou a criá-la e estabelecê-la. E eu queria aproveitar aqui também agradecer o pessoal do Prêmio Itaú Unicef, que cedeu a sala para que a gente pudesse fazer essa entrevista. Então é isso. Então, deixo aqui, para quem estiver, conseguiu, não teve nenhum problema técnico, a gente também depois, isso vai estar gravado, e logo depois a gente vai dar uma pequena editada e ficar disponível aqui na comunidade virtual. É isso, cara. Se você quiser se despedir. Tá bom, eu vou me despedir só um pouco longamente, só reforçando, você falou da comunidade virtual. Então eu diria o seguinte: você que vai engajar os seus alunos na produção de microcontos ou qualquer outro projeto dessas coisas que a gente falou, é muito importante compartilhar isso. Você colocar a sua visão crítica, colocar a narrativa do seu projeto, para que outros professores possam beber dessa experiência, se aproveitar de partes dela, modificá-la, comentar. Essas trocas, eu acho que é para isso que existe a comunidade virtual. Né, para essas trocas, coloque, os seus alunos escreveram microcontos, publique os microcontos dos seus alunos para que outros possam ver. Essa troca é o que faz sentido existir uma comunidade virtual. Né? Traga a público, ou seja, publique. Publicar é você trazer a público. Né? E foi um prazer participar da conversa. Tá bom. Um abraço a todos. Obrigado. Então é isso, acho que eu já
Stop recording e begin archiving. Clico aqui. Por favor.